Globo Ecologia. Oferecimento Biostratos, a força da natureza. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Esse passarinho, essa árvore, essa flor. Olha só toda essa vegetação e os animais nessa área. Eles dependem uns dos outros para continuar vivos. E nós também dependemos da riqueza da biodiversidade. Mas quanto será que custa proteger uma área natural? Qual é o custo da conservação de espécies e ecossistemas? É isso que nós vamos ver no programa de hoje. O que está em jogo é conservar a biodiversidade. E para isso, é preciso ter recursos para colocar em prática as metas da Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB. O custo que a humanidade paga por ano com a perda da biodiversidade em todo o mundo é estimado na ordem de 2 a 5 trilhões de dólares ano. Isso é muito dinheiro. O mundo inteiro investe hoje cerca de 10 bilhões de dólares em conservação, em todos os países e todas as formas de conservação, né? Considera-se que para fazer um trabalho bem feito seria necessário quadruplicar, quintuplicar esse investimento. Isso é relativamente pequeno em relação ao custo dessa perda. Então, na medida que a gente conseguir demonstrar melhor esses números para toda a sociedade, nós esperamos poder ter um compromisso maior de investimento na conservação. Existem várias formas de se conservar a biodiversidade. Algumas delas são criar bancos de DNA, montar coleções de herbários, proteger em seu habitat natural as espécies ameaçadas de extinção, erradicar espécies invasoras e criar unidades de conservação para preservar amostras de ecossistemas. Para todas essas e muitas outras formas de conservação, precisamos de investimento. No Brasil, além do investimento público, boa parte dos recursos financeiros para a conservação da biodiversidade vem de doações de instituições e fundos internacionais. Mas como será que esses recursos têm sido administrados? O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, é responsável por captar e administrar recursos de importantes projetos para a conservação. Como funciona o FUNBio e para que ele foi criado? Olha, o FUNBio foi criado em 1995 como resultado da famosa Rio 92, onde foi assinada a Convenção da Diversidade Biológica, e um projeto de 20 milhões de dólares criou o FUNBio com recursos do GEF, que é o Fundo de Meio Ambiente Mundial. O objetivo do FUNBio é investir na conservação da biodiversidade e no uso sustentável dos recursos e trazer o setor privado para essa conservação, para esse investimento em biodiversidade. Então, o FUNBio, ele não só faz a arrecadação, né, de recursos de doação para a conservação, como ele também canaliza recursos governamentais e bilaterais para a utilização na conservação e no uso sustentável da biodiversidade. Entre os importantes projetos administrados pelo FUNBio está o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, que trabalha pela proteção de ecossistemas na região amazônica. O que é o Fundo de Áreas Protegidas? É um fundo que foi criado pelo programa ARPA, que é Áreas Protegidas da Amazônia, para a manutenção dessas áreas no longo prazo. Então, o fundo ele não usa o recurso principal, ele só usa os rendimentos anuais para investir na manutenção dessas unidades. Ele foi criado em 2002 com recursos do GEF e do setor privado brasileiro. Hoje ele tem mais ou menos 30 milhões de dólares de investimento e tem mais 10 milhões de euros prometidos pelo governo alemão para serem aportados ainda esse ano. E isso deve chegar, a gente espera que esse fundo chegue a uns 150 a 200 milhões de dólares no final do programa ARPA,
que seria o suficiente para manter essas unidades da Amazônia ad eterno no bioma. Poupança, fundos de aplicação, previdência privada. Existem várias formas de administrar bem o nosso dinheiro, mas isso não basta. Para investir no nosso futuro, a gente tem que saber quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. O mesmo acontece com a biodiversidade. Ter ideia de quanto custa manter as áreas protegidas é fundamental para administrar os recursos recebidos e atrair novos investimentos que melhorem a estrutura delas. No Brasil, ainda não sabemos quanto custa conservar toda a nossa biodiversidade. Só conhecemos o custo de conservação das nossas áreas protegidas. Um estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente indicou os valores para a consolidação das unidades de conservação. Só nas unidades federais são necessários 611 milhões de reais, mas em 2008 elas receberam apenas 316 milhões. Praticamente a metade dos que precisavam para investimento em infraestrutura e planejamento. Imagina então quanto será que custa manter todas as unidades de conservação do país? No Brasil, por exemplo, para fazer a manutenção de todas as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, a estimativa é que o custo de 900 milhões de reais por ano. Isso é uma conta muito menor do que a recuperação de áreas degradadas, a perda de solo, a perda de biodiversidade, a perda de áreas para agricultura, perda de polinizadores. A criação de uma unidade não é a única forma de conservação, mas é muito importante. Desde 2003, foram protegidos 700 mil quilômetros quadrados de novas áreas naturais no mundo. Quase 3/4 delas estão no Brasil. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, protege cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados do território brasileiro. Isso equivale aproximadamente à soma das áreas da França, Espanha e Itália. A gestão desse imenso território representa um grande desafio diante de uma enorme variedade de ecossistemas naturais e de contextos socioeconômicos. Quais são as vantagens de se estimar o custo de uma unidade de conservação? Você precisa saber, primeiro, qual a sua real capacidade de absorção de recursos. O investimento numa unidade de conservação, uma outra questão importante é que o orçamento público sozinho não é suficiente para cobrir toda essa necessidade de investimento. Então, cabe aos gestores e às outras organizações parceiras na conservação da biodiversidade um esforço de captação de outras fontes que, além de agregar novos recursos, dão maior flexibilidade e agilidade à consolidação das unidades. Cada vez mais a importância do setor privado aumenta nesse recurso para a conservação, principalmente porque os empresários estão se conscientizando que a conservação é um grande negócio. Sem a base de recursos naturais, muitos desses negócios não são viáveis. Então, não é simplesmente uma bondade você doar para o meio ambiente, é interesse próprio, interesse da empresa de manter a sua viabilidade no longo prazo. Quanto custa conservar não só as áreas protegidas, mas toda a biodiversidade do Brasil? O Banco Mundial recentemente publicou um trabalho que trata de um horizonte da implantação da economia de baixo carbono no Brasil, onde seriam investidos mais ou menos 141 bilhões de reais nos próximos 20 anos nos efeitos negativos do uso do solo, combate ao desmatamento e melhoria da eficiência econômica da agricultura, por exemplo. Naturalmente, você estaria confrontando uma das principais causas de perda de biodiversidade no Brasil, que é o desmatamento. Um ponto interessante também é que a gente perceba o investimento em conservação como investimento, uma vez que eles também geram empregos, uma vez que eles também mobilizam infraestrutura. Daqui a pouquinho vamos saber mais sobre os custos para a conservação da biodiversidade nas áreas protegidas do país. Vamos até o interior do estado do Rio de Janeiro, ver como o terceiro parque nacional mais antigo do Brasil mantém sua infraestrutura com os recursos recebidos. O Globo Ecologia volta em instantes. Eu espero você. Até já! Globo Ecologia. Oferecimento Biostratos, a força da natureza.